A gente precisa saber fazer essa mistura de tecido, fazer um sutiã usando, vamos supor, 2 cores de microfibra, uma calcinha com 2 cores de microfibra, né? A gente normalmente, como eu disse, faz isso para ter mais variedade para vender as nossas peças, porque se você tem kit de todas as cores, ou seja, se você tem aí 5 cores, né, mais ou menos, já é uma quantidade boa para você vender, você talvez nem precisa estar misturando muito, mas se você só tem um kit ou 2 kits, você precisa aprender a fazer essas misturas aí, precisa fazer essas misturas combinantes. Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um episódio do Café com Lingerie. E o tema de hoje é: por que saber combinar cores vai me fazer a viver de lingerie? E antes de começar, eu quero te convidar para fazer parte do meu canal de Telegram chamado Dicas da Selma. O link está aqui abaixo ou aqui acima para você poder entrar nesse canal de Telegram. E se você não souber, ou seja, se você não tiver o Telegram baixado no seu celular, tem um tutorial no link para você poder baixar o seu Telegram primeiro, para depois você entrar. E agora, né, vamos para o tema. Como faço para ter uma boa combinação de cores? Muitas pessoas às vezes preferem não combinar, né, não usar cores combinando porque não sabe combinar. Nem combinação de cores normalmente é uma coisa que a pessoa parece que já tem nela, né, já tem nela essa facilidade de combinar. Porque eu vejo isso pelas minhas alunas, né? Vejo isso pelas seguidoras que muitas vezes postam fotos e por aí a gente já, né, já percebe que tem umas pessoas que têm uma habilidade muito grande com combinação de cores e já tem outras que não têm tanta habilidade assim, ou talvez porque, né, por falta de ter também, porque às vezes a gente, né, às vezes as pessoas não combinam as cores, nem tanto é porque ela não sabe, às vezes é porque também não tem. Mas eu digo que quando eu não tinha para combinar, quando eu não tinha cores diversas para combinar, eu não combinava, eu só fazia cores únicas, né? Também já fica aí uma dica. Se você quer fazer cor combinando e você não tem com o que combinar, não vai ficar legal, melhor que você não faça nada combinando. Mas eu entendo muito bem isso aí, principalmente com as iniciantes. O que acontece? Elas não têm muito material, né? Digamos que a iniciante está começando ali, ela tem a cor canela, né? Então ela começou na cor canela. Daí ela não consegue comprar um outro kit completo, ela quer ter cores variadas para vender. Então aí ela começa comprando, né, às vezes só o tecido para ela poder mesclar. Então na hora dessa compra ela precisa ter o cuidado, né, em qual tecido, em qual cor de tecido ela vai comprar para poder combinar e ela ter diversas cores para vender mesmo em uma só cor de kit, né? Isso pode acontecer? Pode. Você consegue ter várias cores, né, diversas, ter cores diversas para vender apenas com uma cor só de kit. Mas como assim? Né? Então você vai comprar um kit, como eu sempre ensino, numa cor só, né? E ali você vai comprar os tecidos combinando, é onde, né, muita gente erra, muita gente peca, não é tão fácil assim. É comprar já depois só tecidos para poder misturar ali naquele kit e fazer com que essa combinação dê certo. Então você precisa fazer com que ela dê certo. Se você tem dúvidas, tem dificuldade nessa hora, vai na internet e começa a ver as roupas feitas com cores misturadas, ou seja, as estampas de cor, né? Às vezes, numa estampa de cor dá base para a gente, porque as estampas são estampas combinando, né? Claro que às vezes tem umas estampas assim que parecem estranhas, mas nas estampas de cores das roupas, né, já dá para a gente perceber muito bem o que combina e o que não combina. Então, assim, aquela estampa agradável, né? Então você sabe que ali você consegue misturar aquelas 2 ou 3 cores e também dá certo na sua peça de lingerie, né? Claro que às vezes numa estampa fica mais legal do que numa mistura de cor, porque qual a diferença de uma estampa para uma mistura de cor? Né? A estampa, né, é aquela roupa que já está toda desenhada ali com várias cores, e a mistura de cor é você pegar 2 cores diferentes ou 3 cores, sei lá, diferente de tecido ou de material, né?
para poder criar a sua lingerie. Né? Eu acho mais legal que você cria em cima dos tecidos, tecido e renda, né? Do que você fazer mistura nos acessórios. Falo isso dos sutiãs, porque as calcinhas, né? A gente mistura às vezes mais o tecido, mas calcinha também. Né? Então, assim, a gente precisa saber fazer essa mistura de tecido, fazer um sutiã usando, vamos supor, 2 cores de microfibra, uma calcinha com 2 cores de microfibra, né? A gente normalmente, como eu disse, faz isso para ter mais variedade para vender as nossas peças, porque se você tem kit de todas as cores, ou seja, se você tem aí 5 cores, né, mais ou menos, já é uma quantidade boa para você vender. Então, se você tem 5 cores, você talvez nem precisa estar misturando muito, mas se você só tem um kit ou 2 kits, você precisa aprender a fazer essas misturas aí, precisa fazer essas misturas combinantes. Né? Então, é bom você ter bastante cuidado, porque, como diz aqui o tema, né? Porque saber combinar cores vai me fazer viver de lingerie, sim, né? Isso é principalmente para a pessoa iniciante, né? Porque a pessoa iniciante, como eu disse, não tem uma variedade de cor ainda. Então, como ela tem aí 1 ou 2 kits, ela precisa comprar, às vezes, tecidos para ela ter variedade de cor para oferecer. Muitas alunas do curso Viver de Lingerie, elas ficam assim meio que perdidas no começo. Por quê? Porque lá no curso eu ensino, você precisa comprar o kit de uma só cor. E aí elas ficam totalmente confusas, porque, eu preciso comprar cores variadas. Como que eu vou comprar o kit de uma cor só? Eu não vou vender bem, porque as pessoas não vão querer comprar muitas peças de uma só cor, né? Ela tá certa até aí. Mas primeiro, né, a pessoa tem que focar no aprender e depois no vender. Só que a gente quer fazer tudo de uma só vez, já quer aprender e sair vendendo. E tá certa também. Mas não pode misturar o kit na hora de comprar, né? Comprar o elástico de uma cor, o elástico de alça de uma cor, de base de outra, viés elástico de outra, taquara de outra. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado nisso aí, porque os acessórios eles precisam ser todos de uma só cor, né? Porque senão fica feia a nossa peça. Então você vai variar o quê? Você pode variar na cor do bojo, na cor do tecido e na cor da renda. Então, nessa hora aí, você precisa, às vezes, mesclar, né, para poder vender bem. E saber fazer isso está muito na pessoa. Né? Então, há pessoas que você percebe que está começando ali e coloca uma mistura de cor, coloca 2 cores numa peça maravilhosa. Você olha assim, nossa, e a peça fica bonita, fica perfeita. Mas já tem outras pessoas que não conseguem fazer isso. E às vezes, né, também talvez porque compra, não sei lá, né, retalhos para aproveitar ou já tem em casa e acaba misturando cores que não combinam, né? E aí, mas quais são as cores que combinam? Né? Principalmente para iniciante, tenta misturar cores básicas, né? Cores que você tem certeza que combina. Qual que é a cor? Mas eu estou iniciando, eu não tenho certeza de nada. Tem, preto e branco sempre vai combinar. Né? Então, o preto e o branco sempre vai combinar. E se você comprar seu bojo, você é iniciante, se você investir no bojo na cor canela também, você não erra em nada. Porque se você for colocar uma renda de uma outra cor, você pode usar o bojo, né? Sempre digo isso, na cor canela para todas as cores, que vai ficar bonito. Então, é uma combinação que vai dar certo com todas as cores. Isso no bojo e na renda. Estou falando sobre trabalhar com bojo e renda. Então, você com bojo na cor canela, você pode jogar qualquer cor em cima aí que vai dar certo, né? E aí tem que ter bastante cuidado nos acessórios, né? Os acessórios precisam ser todos de uma só cor para ficar legal. Na cor do bojo ou na cor da renda, né? Normalmente a gente usa tudo na cor da renda, né? Todos os acessórios na cor da renda, que vai ficar legal. Né? Dá para usar todos os acessórios na mesma cor do bojo e uma renda de uma outra cor? Dá também. Né? Às vezes a gente tem que ter cuidado na hora de variar na cor do tecido com linha, porque aí fica ruim. Se a gente fizer um acabamento de linha em cima de um tecido diferente, de uma renda diferente de cor, o acabamento ele se destaca muito. Então tem que ter bastante cuidado na hora desse acabamento para ele não se destacar em uma cor diferente. Tem misturas de cores que facilita muito na vida da gente, que não, né, das pessoas que não têm conhecimento de misturar o quê? Um tom mais forte com mais fraco, né, sempre vai combinar. Então se você
está trabalhando, eu sempre fiz isso para ter variedade de cor para oferecer para as clientes. Mesmo depois que eu tive vários kits, eu sempre comprei tecido que às vezes eu não trabalhava com a cor dele, né? Para quê? Para fazer calcinhas, né? Porque calcinha avulsa vende muito, né? Então você precisa sempre ter calcinha avulsa. Então você pode usar tecidos nas cores que você não tem o kit, né? É importante que você tenha uma linha, a linha ali que você vai usar para fechar a sua peça. É importante que a linha, né, a linha reta da sua overlock seja na tonalidade da peça, para ela não se destacar na abertura ali do tecido. Né? Eu sempre comprei tecidos de cores até que eu não tinha o kit para me ter, né, variedade para oferecer para as minhas clientes. Então, você que não tem muito conhecimento, não sabe muito misturar cores, busca misturar sempre tom forte com tom claro na mesma cor. Por exemplo, um vermelho pimenta, né, que é o mais forte, com um vermelho claro, um verde forte, né, um verde escuro com um verde mais claro, um rosa, né, pink com rosa mais claro, né, que aí você não vai errar, né, porque assim, difícil falar de cores diferentes que combinam muito, né? Estou aqui exatamente observando uma combinação de cor que eu amo, mas que as pessoas pouco fazem, né? Na camisa ali do Josué, que é aquela combinação de vermelho, azul e branco. Então são 3 cores totalmente diferentes que eu sempre gostei, eu amo essa mistura de cor. Então, assim, é difícil, né? Que a gente vê essa combinação forte desse jeito em biquíni, moda praia. Em lingerie a gente quase não vê, mas eu tenho certeza que se você colocar, sua peça de lingerie vai chamar a atenção, né? Que é o vermelho, o azul e o branco. São 3 cores maravilhosas, né? Que super combinam, né? Claro que se você quiser, né, só combinar, vamos pôr o vermelho e o azul, vai ficar legal também. Nossa, vermelho e azul combina? Combina sim. Faz e depois você vai ver que super combina, né? São 2 cores que parecem nada a ver, mas que combinam muito. Então, assim, procura combinar muito com branco e com preto, que é bem fácil. Por quê? Com branco, toda cor combina, né? E com preto, né, não é bem diferente. Né? Com preto, algumas cores parece que fica um pouco estranho, mas toda cor combina com preto. Na lingerie, né, em roupa, toda cor combina com preto. Na lingerie, algumas cores, né, às vezes fogem um pouco. Quando você trabalha a renda, como eu falei, a renda e o bojo, você pode usar o bojo canela, que qualquer cor vai combinar em cima. Mas para você fazer uma peça de lingerie toda na microfibra, né, uma mistura de preto com canela, às vezes não combina tanto quanto a renda, porque a renda preto com canela cai muito bem, fica muito bonito mesmo, a renda preta com a microfibra canela, né, os dois trabalhados juntos. Já a microfibra preta e canela, né, dependendo da peça, já não fica às vezes tão bem assim. Uma combinação que eu abomino muito é a canela com vermelho, eu acho muito feio, né, combinação na lingerie. Talvez na renda, né, na renda fica legal. Talvez não, igual na cobertura do bojo sempre vai ficar, mas eu digo em outras peças, né? Numa peça, vamos supor, vou fazer uma calcinha de renda e microfibra com vermelho e canela, né? Talvez fica bom, mas as duas na microfibra já não fica tão bom assim, né? Faz a experiência se você quiser ter certeza, né? Faz uma calcinha aí com detalhe vermelho com cor de pele, né? Com canela. Usando as 2 microfibras, não combina, fica bem ruim, né? É isso que acontece, enfraquece a nossa peça, né? Se você for fazendo muitas cores que não combinam, as vistas da gente cansa quando a gente vê combinação ruim, né? Quando a gente vê uma combinação ruim, as vistas da gente parece que cansa, né? A gente já vê aquilo ali como algo ruim. Talvez a peça foi feita com material de primeira, né, tudo de qualidade, mas na hora que você olha assim, você não gosta da cor e você passa a não gostar da peça também, né? Então precisa estar atenta às cores da moda para conseguir fazer uma boa combinação de cores. Sim, é legal que você esteja atenta sim, né? Na hora que você perceber que está usando uma cor, né, às vezes não, cada ano muda muito. Né, cada ano muda muito, de um ano para o outro, às vezes na mesma estação, tipo no verão de um ano, pode ser que no verão do outro entre uma cor que chama mais atenção. As cores são mais ou menos as mesmas, mas sempre às vezes entra uma tonalidade assim que chama muita atenção, né? Isso é mercado,
né? Isso vai acontecer mesmo para as pessoas comprarem mais, ou seja, não usar a mesma roupa que ela usou na estação passada, né? Então isso vai estar sempre acontecendo. Vai ter sempre uma cor que chama muito mais atenção, por exemplo, agora mesmo, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas agora no mês de setembro, está usando muito a cor lilás, né, na lingerie. Está super em alta a cor lilás. Não significa que no ano que vem, nessa mesma época, essa cor vai estar em alta como está agora. Então, é importante estar atenta nas cores da moda? Sim, é importante, porque há pessoas que usam muito, não só nas tonalidades da estação, mas sim nas tonalidades da moda, né? Na cor da moda, ou seja, a maioria das pessoas usam. Às vezes, quem pensa que não se importa com isso, acaba se importando, né? Às vezes ela pensa assim, eu não me importo, eu ando normal, ando fora de moda. Mas quando ela vê, quando ela passar aquela época, ela observar as roupas que ela comprou naquela época, foram todas na cor da moda. Então, a gente às vezes é levada a comprar sem nem perceber. Por quê? Porque está todo mundo usando, e quando está todo mundo usando, aquilo começa a se tornar mais bonito, né? E quando aquilo se torna mais bonito, automaticamente a gente passa a comprar. Então, a gente compra sem nem perceber. De repente, você vê que todas as roupas que você comprou naquela estação, naquela época lá que estava usando, foram todas baseadas naquela cor. Até porque você vai encontrar mais naquelas cores, é claro, e você vai gostar também mais naquelas cores. Então, independente de você ser uma pessoa que anda na moda ou não, você vai acabar andando assim até mesmo às vezes sem querer. E essas cores que está em alta, que está na moda, vai chamar mais atenção, queira ou não, porque está todo mundo usando, né? E acaba ficando mais bonito, acaba que os detalhes são diferentes, porque são criados naquela época, né? Então, assim, com a nossa lingerie não é diferente, né? Desse mesmo jeito também, né? Quais as melhores combinações de cores, né? Até falei aqui já um pouco, né? Então, o branco vai combinar sempre, né? Com todas as cores, o preto com quase todas as cores, porque o preto combina com tudo, combina. Mas se for para você misturar para fazer uma lingerie, há algumas cores que talvez não casa tão bem assim, também da forma com que você vai colocar na sua peça, né? Por exemplo, às vezes você cobre o bojo de uma cor e faz a base lá atrás de outra, né? Eu não sei. Imagina o que eu acabei de falar, que talvez você cobre o bojo de preto e coloque a base lá atrás de canela, talvez não vai ficar tão legal, né? Dependendo do tecido ou da renda, mas o preto sempre combina, é uma cor também boa de se misturar. E as tonalidades, assim como eu falei, né, um tom mais claro com um tom mais forte sempre vai combinar, mesmo que seja uma cor diferente. Por exemplo, um canela com marrom, são duas cores que aproximam, né? São duas cores que aproximam e que a combinação deles vai ficar bem legal. É difícil assim citar muitas cores, mas é importante você estar sempre olhando. Olha as cores na internet, as misturas de cores, né? Olha as lingerie que tá usando no momento, né? Observa para que você consiga fazer sempre peças bonitas, né? Estampa, ter bastante cuidado com estampa, porque, né, há algumas pessoas que têm a dificuldade com a estampa. Eu mesmo tenho dificuldade às vezes de combinar estampa. Por quê? Porque uma estampa dificilmente combina com outra estampa, né? Então, estampa com estampa são pouquíssimas que combinam. Sendo assim, eu prefiro não usar muito duas estampas pela dificuldade de combinar, né? Porque por mais que às vezes até combina, né? Talvez seja porque eu também não gosto, né? Porque combinar duas estampas não é fácil, né? Principalmente para você que gosta. Eu vejo que tem muitas alunas minhas, muitas mesmo, que gostam de tecido estampado, trabalham muito com tecido estampado. Então, toma bastante cuidado para não usar duas estampas numa mesma peça. Então, usa apenas uma estampa numa peça. E na hora de combinar essa estampa com a renda, né? É a hora também que pega, né? Ter bastante cuidado, porque às vezes, há pessoas, eu já vi que pegou uma renda, uma cor nada a ver e jogou em cima de uma estampa, né? Tipo num sutiã, um sutiã que é de microfibra e renda. Você precisa usar de renda num tecido estampado uma cor que tem uma dessas estampas, né? Isso aí é a coisa mais certa. Dificilmente vai combinar uma cor que não tem naquela estampa. Então, se você está usando um tecido estampado, procura uma renda na cor de uma das estampas. Pode ser da menor ou da maior. Você sabia que às vezes a menor estampa combina melhor do que a maior? Né? Que a gente não imagina dessa forma. A gente pensa que a cor da maior estampa é a cor que a gente tem que combinar com a outra, né? Por exemplo, uma renda, vamos supor uma renda vermelha
num tecido que tem estampas de várias cores e a menor delas, né, umas florzinhas bem perdidas lá, muito pequena vermelha. Aí o fundo dela é branco. Então ao meu ver, eu vou ter que usar ali uma renda branca, porque o fundo principal daquela estampa é branco. Nem sempre, né? Às vezes a menor estampa é o que mais combina com a renda. Então, talvez, né, igual você ter aqui um tecido com fundo branco, estampas de flores com pequenas, minúsculas flores e grandes folhas verde, né? Um tecido desse, citei aqui que tem 3 cores mais ou menos, né, nessa estampa. Fundo branco, flores vermelhas pequenininha com folhas grandes, verde. Então, qual a cor de renda que eu vou usar aí? Qualquer uma das 3 vai combinar. Mas, na maioria das vezes, a renda combina mais com a menor estampa. Por exemplo, essa florzinha minúscula vermelha vai ficar melhor, porque assim não vai sobrecarregar, vai se destacar e vai ficar muito bonito. Então, assim, nessa estampa, uma renda vermelha combina melhor do que uma branca. A branca vai... O que vai acontecer com a branca? Vai combinar? Vai. Só não vai ter um destaque. Então, assim... né? Essas são as horas que a gente precisa combinar bem nas nossas lingerie para a gente vender muito, né? E quando você tiver dúvida, faz as duas do jeito que eu estou falando. Se você tiver, né, o material, faz do jeito que eu estou falando, né? Você que gosta de trabalhar estampa com renda, pega seu tecido estampado e usa uma renda na cor da maior estampa e um na cor da menor estampa, né? E faça, né, o teste para você ver o qual mais vai agradar as suas vistas, né? O qual que você vai achar mais bonito. Normalmente é a menor estampa, né, que vai combinar mais. Então, peça sem combinação de cores vai me fazer perder vendas? Sim, com certeza. Peça sem combinação de cor, muita gente vai deixar de comprar. Né? Muita gente vai desagradar das suas peças. Então, é importantíssimo que você faça suas peças de lingerie com cores que combinam, né? Com cores super combinantes, para chamar atenção, porque o que chama atenção nas nossas peças de lingerie, né? Para você que gosta de trabalhar com mistura de cor ou precisa trabalhar com mistura de cor combinando, então é importantíssimo que você faça suas peças com as cores que combinam para você vender bem, para não perder vendas. É melhor combinar cores escuras ou cores mais claras? Acabei de citar aqui um pouco. Né? Você pode combinar cores escuras e pode combinar cores claras, sendo que as cores claras são mais fáceis de combinar, até mesmo as tonalidades nada a ver. Né? Às vezes você combina uma cor bem diferente da outra, se as duas tonalidades forem claras, é bem facinho. Por exemplo, uma cor que combina muito, que essa cor, eu acho assim, como está usando muito, eu acho que quase todo mundo consegue fazer uma combinação dessa, que é o verde acalanto com o romance. O romance é um rosa antigo, né? Para você entender melhor. Romance é o rosa antigo, clarinho, e o verde acalanto é um tom de verde clarinho. Então, é um tom de verde com um tom de rosa, os dois claro. Então, é uma combinação suave, bonita, que sempre vai combinar, né? Em roupa, em lingerie, no que for. Então, faça essa combinação se você tem essas duas cores em casa, que você vai ver que vai casar muito bem, sua peça vai ficar muito bonita, cores leves, delicada, que dá muito certo. Então, sempre combinar cores claras é mais fácil, melhor, agrada mais aos olhares, né, do que as cores escuras, mas as cores escuras ficam legal também. Né? Uma cor que eu sempre trabalhei junto foi o vermelho pimenta com preto. Esse, né, não tem erro de jeito nenhum, pode trabalhar à vontade o vermelho com preto, principalmente se for o vermelho pimenta, né? São duas cores que vai dar sempre certo, sempre. Preciso de quais combinações de cores para viver de lingerie exatamente? Para você viver de lingerie, você não precisa de combinação nenhuma, na verdade. Se você tem kits de cores montado, ou seja, tem vários kits numa cor só, você não precisa misturar cor nenhuma, né? Faça suas peças, cada uma na sua cor, vermelho pimenta, o verde acalanto, o romance, o branco, o pink, sei lá, o que você tiver. Não precisa misturar nada. Mas se você gosta de misturar, eu nunca fui amante da mistura, entendeu? Nunca fui, mesmo assim, sabendo combinar, a não ser igual, eu falei, sempre ter tecidos a mais, mesmo tecidos nas cores que eu não usava o kit, tecido nas cores que eu não tinha o kit, eu sempre comprei para somar, para acrescentar peças diversas, né? Mas eu nunca fui de fazer essa mistura, igual eu falei, duas microfibras, né? Vou trabalhar aqui com a microfibra, né? Como eu falei nessas cores que eu gosto muito, vou trabalhar aqui com a microfibra azul e vermelho, vou usar as duas juntas.
usar por usar, não. Né? Sempre usei muito quando estava na falta, por exemplo, nossa, essa microfibra aqui vermelha está quase acabando, né? E eu preciso ter variedade de cor, eu vou trabalhar um pouco dela aqui junto com a azul, né? Às vezes eu fazia isso, mas eu, né, depois que eu adquiri meus kits, tive vários kits, tipo assim, depois de 5 cores ou mais, eu não tive muita preocupação, né, em misturar cor, né? Então, assim, você para viver de lingerie não precisa, né? Não precisa combinar, mas se você for fazer mistura de cor, aí sim você precisa combinar a cor. Ficou claro? Né? Para viver de lingerie, você não precisa combinar cor. Você pode vender, né, cada um na sua cor. Mas se você for trabalhar cores juntas, aí sim você precisa combinar para viver de lingerie. Se você for usar 2, 3 cores juntas, aí sim você precisa saber combiná-las para você poder viver de lingerie. Porque se você for misturar cores, aí sim você precisa que elas estejam combinando, né? Acho que ficou claro. Então, né, vai viver de lingerie com as suas lingeries. Se você já tem vários kits de cor, não precisa estar preocupado com essa mistura de cor, né? Com esse conjunto de trabalhar cores juntas, mas se você está iniciando, você precisa saber como fazer isso para você ter variedade de cor para vender mesmo tendo pouco material. Então, se você gostou, né, desse café com lingerie, espero, né, que você tenha gostado, espero que você tenha tirado as suas dúvidas aí referente, né, a essas cores, referente à combinação de cor, porque é muito importante para você que está iniciando saber combinar para vender por conta de você ter pouco material. Né? Então, se você gostou, compartilhe este vídeo, curta a página, deixa seu like. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.